Dia, Josué, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Hoje começo falando do livro É Tudo Tão Simples, da Danusa Leão, onde ela diz que nem todas as pessoas conseguem hospedar visitas com naturalidade e nem todas as pessoas apreciam receber hóspedes na sua casa. Então eu lembrei que na casa da minha infância havia 4 quartos. Um pertencia aos meus pais, o outro eu dividia com meu mano. O terceiro era o quarto de Badulaques. E o último, o quarto, significava uma espécie de espaço nobre da casa. Era o quarto de visitas. A ordem da nossa mãe era de que a gente não sentasse na cama nem mesmo quando estivesse de pijama. Também não deveria ter qualquer outra bagunça. Tudo precisava estar em ordem caso algum parente viesse visitar a gente. De consultório quase eu disse paciente, mas caso algum parente viesse nos visitar. Fazendo um esforço mental ontem à noite, eu não enchi 2 mãos de vezes em que isso aconteceu. No fundo, a mãe também sabia disso, de que não haveria grande demanda para aquele cômodo, mas ela desejava ser, digamos, estar preparada caso acontecesse uma visita de surpresa. Na verdade, naquele tempo, no interior, os parentes se visitavam sem qualquer aviso prévio. Até porque não havia um meio de comunicação que não fossem as cartas ou que fosse o telefone que havia na casa comercial da comunidade. Talvez por isso é que as visitas elas tinham uma espécie de conotação de ser um presente inesperado. E a minha mãe ela não sabia o que fazer para agradar, muito embora havia ocasiões em que ela ficava apreensiva na falta de algum mantimento. A sorte, então, é que os vizinhos sabiam ser generosos e um emprestava para o outro aquilo que estava faltando. Uma xícara de açúcar, uma xícara de café, de farinha ou até, às vezes, um pedaço de carne. Na hora do aperto, essa tarefa de providenciar o empréstimo quase sempre era dos filhos. E tudo isso acontecia de um jeito muito sutil para que a visita não percebesse qualquer atrapalho. E o disfarce diante, talvez, das pessoas, o disfarce diante dessa falta devia ser atribuída a pouca intimidade com o visitante. Então, se o convívio andava tímido, se a gente não via muito aquela pessoa, talvez não fosse prudente revelar qualquer mal-estar, que fosse então até a pobreza, a situação de falta. Eu acho que a necessidade de manter as aparências tornava a hospedagem algo quase que eu diria trabalhoso e por vezes até teatral, por mais que todos pareciam muito contentes. E eu lembrava da Danusa Leão nesse livro, quando ela fala tudo é tão simples, ela aborda o quanto é importante simplificar a vida nas pequenas coisas. Então ela diz, quando você tem coragem de dizer a verdade, a vida fica mais simples e bem mais fácil. Isso vale inclusive para mostrar, enfim, a vida que a gente tem de fato. As coisas mudaram, nós estamos muito mais espontâneos, a prova disso é que no Instagram rende mesmo quando você é natural. Ela, nesse livro, tem inclusive um capítulo onde ela fala do ato de hospedar e fala das demandas que fazem parte da boa recepção e do quanto ser natural, inclusive numa situação dessas, como uma visita ou como uma hospedagem, como isso poderia deixar o convívio muito mais agradável. Ela diz, uma vez eu me hospedei na casa de uma amiga em Miami, ela me perguntou o que é que você come de manhã, porque aqui em casa não tem nada. E ela diz, eu me senti tão à vontade que nessa casa eu seria capaz de voltar. É interessante pensar nisso, do quanto também a forma como a gente recebe uma visita, ou do quanto a gente lida com a presença do outro, diz sobre nós. E, claro, cada um de nós também traz consigo as vivências que teve na sua casa. Por isso, eu mantenho um quarto de visitas arrumado, bonito, podem dormir lá, ó, viu, Nicolas? A Yara, do Jardim do Cedro, ela diz que na casa dos pais dela também tinha um quarto de visitas e é bem
bem assim como a Dirce está falando, mandando um abraço também. Obrigada. O Adriane Dressler Johan, de Novo Hamburgo. Impressionante como a Dirce consegue fazer essas lembranças e trazer essas lembranças da infância com tanta riqueza de detalhes. Parabéns, passa um filme. Saudades da vida do interior. Obrigada, obrigada. Verdade, lembro até do colchão de palha, com palha de milho. No teu lugar, lá onde tu morava, também tinha colchão assim? Tinha. E outra situação também, quando se sabia que iria receber visita, era a questão da faxina, da limpeza mas isso na até casa. hoje, né? Não, mas aí tinha uma definição assim, diferente de faxina, arrumar tudo, deixar tudo limpinho para receber a visita, né? Aí era todo mundo pegava, né? Os filhos, a mãe. E uma coisa boa para comer, né? Ah, sim. Preparar uma comida boa, um bolo. Verdade, Diego. É verdade. Quando somos hospitaleiros, muitas vezes hospedamos anjos sem saber. Lindas palavras, parabéns pelo tema abordado. Lá em casa adoramos visitas, é o que diz a Maristela, participando com a gente. A Arlete Fael, de Baixo Canudos, a mãe da Dirce, comprava farinha boa quando vinha visitar o comércio Troller. E também o nosso ouvinte que lembra também do colchão de palha e de pena de galinha. Pena de ganso, é o travesseiro, Cacau, né? Participando. Arlete, farinha boa para fazer cuca para visita. Obrigada a cada um de vocês que nos acompanha. Essas memórias e histórias também nos constituem e é importante trazer para os dias de hoje e pensar do quanto a gente evoluiu, mudou e do quanto algumas coisas é importante também continuar. Vivi esse tempo. Parabéns. É o Adão Nunes participando. Obrigado, Dirce. Bom dia, bom dia. 7:55, 15 graus a temperatura. Obra Materiais de Construção, 32 anos construídos com você.